Bom, nossa aula está começando a gravar agora. Até agora me lembrei de fazer um comentário, né? Eu fui vacinado na segunda-feira, foi a mesma coisa. Por conta de ansiedade, eu tive mais, não foi nem reação à vacina, foi mais ansiedade. Eu tive febre, mas muito leve a febre. Foi um estado febril só, de madrugada. Mas, do mesmo jeito, eu acabei dormindo pouco, demorando muito para pegar no sono, aquele sono meio. E hoje eu dormi pouco por conta dos problemas no departamento e alguns meus mesmo de, de. Porque é inventário da minha mãe, desde o ano passado que está rolando, e tem um problema lá do registro de um imóvel, que o cartório errou, etc, etc. E agora tá tendo que acionar um bocado de coisa, até porque meus irmãos, minha irmã e meu irmão, eles não moram aqui. Tem que ser tudo na base da procuração, e cartório agora está exigindo que a procuração tem que ser com menos de um mês, e não está. Não tem procuração com menos de um mês, né? Senão não tem procuração que chegue. Todo mês vai ter que mandar uma. Mas vamos lá. Olha, eu disse para vocês que eu vou compartilhar um, um documentário. A aula passada eu disse que ia compartilhar um documentário. Já passei aqui no WhatsApp, está o link e já abri também. Então, vou compartilhar. Diferente daquele de Galileu, esse documentário é mais curto. Tá tranquilo vocês assistirem por aqui, certo? E eu vou dar aquelas pausas de vez em quando para algum comentário, certo? Então, tem a opção aqui, por exemplo, porque é o seguinte, eu vou ficar atento ao meu WhatsApp, o WhatsApp da turma, enquanto estiver compartilhando. Isso é só um aviso. Porque eu vou ficar sem som quando a gente compartilha, certo? Vocês vão ficar sem o meu som, vão ficar só ouvindo o som do YouTube. A gente compartilha uma guia aqui né? O que aparece para vocês é é como se vocês vão ficar vendo o YouTube, certo? Então vamos lá. Mas se tiver Tá dúvida, gravando? pergunta no WhatsApp, é? Pode pegar algum problema, manda um WhatsApp para mim. Isso que eu estou vendo, qualquer, não é nem dúvida, não é um problema mesmo, de preferência. Pode ser alguma dúvida. E de vez em quando eu posso dar uma pausa, para não ficar. É pouco mais de 40 minutos, certo? É mais de biografia que outra coisa. Eu gosto de complementar, porque esse tipo de documentário biográfico, ele às vezes. É lógico que em 40 minutos, 40 e poucos minutos, não dá para falar da vida com detalhes de alguém, só os pontos mais importantes. E na parte científica, que é meio fraco, né? Na parte científica mesmo, da época. Isso aqui, hoje mesmo tem assunto da aula, falar de Mendel, falar do período pós-Darwin. Já esse período da segunda metade do século XIX para a biologia, certo? Tem tanto da teoria celular, quanto Pasteur, quanto de Mendel, do darwinismo social, por exemplo, também, da eugenia, algumas questões do século XIX. E isso eu vou falar depois do documentário, certo? Então vamos lá. Uma guia, ó, uma guia. Aqui, ó, biografia Charles Darwin, dublado YouTube. Compartilhar. Espera um instantinho.
vou para qualquer coisa, eu vou desligar minha câmera, é melhor para mim, certo? Eu vou ficar atento ao WhatsApp. Tá aqui uma guia. Essa aqui. Eu estou cheio de guias, sabe? Porque eu estava atrás das resoluções e de processo. Eu não tenho vocação para direito, não, para a área do direito, não. Começou com um amor pela natureza. Ele era fascinado pelos detalhes do mundo da natureza. Algo simples como a quantidade de terra que uma minhoca poderia cavar durante um dia era motivo de assombro para ele. E se transformou em um desejo ardente de entender. Quais são as leis da vida? Você consegue se imaginar sentado e dizendo para si mesmo que irá examinar esse assunto? Quais são as leis da vida? Foi o que Darwin anotou para si mesmo em seu caderno. E a coragem de falar a verdade. Ensinar sobre evolução naquela época era se declarar além do limite científico. Era ser um pária perigoso. Aventureiro científico, rebelde e opositor, e o homem que modificou para sempre nosso lugar no mundo. Charles Darwin, a voz da evolução. Distribuído por Logon. Versão brasileira, Sérgio Moreno. Charles Robert Darwin viveu uma vida dominada por poucas e poderosas influências. Ele nasceu em 1809, em uma época em que os homens não ousavam explorar questões profundas. Sua cidade natal, Shrewsbury, na Inglaterra, era repleta de uma paisagem rural belíssima, que o imbuiu do amor pela natureza. Sua mãe, inválida, vivia doente e pouco disponível para o pequeno Charles. Seu pai, Dr. Robert Darwin, era um aristocrata rico que governava a família com mão de ferro. Robert Darwin era um homem poderoso, um médico bem conhecido, rico, um bom investidor. Uma figura que marcava sua presença na zona rural. Era praticamente um aristocrata na região em que vivia. O Dr. Darwin prezava sua posição social e pressionava Charles a agir respeitosamente. À noite, os filhos de Darwin se sentavam para ouvir enquanto o pai, de 160 quilos, passava horas falando sobre o bom comportamento. Charles se sentia como um solitário na multidão, intimidado pelo pai e distante de 5 irmãos. Acho que ele não dispunha de muita privacidade. Não havia um território que fosse exclusivamente seu e, ao sair pelo campo, ele não apenas ficava só, mas permitia que tivesse algo apenas seu. E acabou sendo notado na família e em seu círculo de amigos como o jovem colecionador. Quando Charles tinha 8 anos, sua mãe morreu de uma doença depauperante. O Dr. Darwin insistiu na ordem e no decoro e desestimulou as crianças a expressarem sua tristeza. Charles pareceu não se afetar pela perda da mãe. E poucas semanas mais tarde, ele desabou ao assistir a um funeral militar. Enquanto o caixão baixava, um atirador atirou por sobre o caixão. O menino de 8 anos e meio ficou tomado pela emoção. Ele jamais esqueceu aquela cena. Ele a lembrou até o dia de sua morte. Mas ele não lembrava de nada a respeito da mãe, a não ser da camisola preta que usava em seu leito de morte. Ou ele jamais se sentiu próximo da mãe, o que me parece improvável, ou ele reprimiu seus sentimentos e os enterrou com sua tristeza. Aos 13 anos, Charles foi para a escola de Shrewsbury. Era o ano de 1822 e o conhecimento de línguas antigas era considerado o marco de um cavalheiro. A literatura grega e latina dominava as aulas que deixavam Charles totalmente entediado. Sua falta de interesse levou a notas baixas, convencendo a muitos que ele não era dos mais inteligentes. Oprimido em casa e na escola, ele encontrava liberdade ao ar livre, tornando-se um excelente cavaleiro e caçador.
Ele adorava caçar aves. Charles mantinha um diário de toda a ave que ele caçava. Ele guardava as botas de caça ao lado da cama para que acordasse pela manhã e as calçasse, pegasse a arma e saísse para caçar. Ele não queria perder um instante sequer. Suas habilidades esportivas se desenvolveram. Seu desempenho na escola passou de sofrível a péssimo. Dr. Darwin temia que Charles caminhasse para o ócio e o descrédito. Em 1825, quando Charles tinha 16 anos, o pai o retirou da escola de Shrewsbury e o enviou para estudar medicina na Universidade de Edimburgo. Os alunos de medicina precisavam assistir cirurgias e o cloroforme usado fazia a sala de cirurgia parecer uma câmara de tortura. Charles assistiu aterrorizado enquanto pacientes eram amarrados à mesa de operação e amordaçados para abafar seus gritos. Ele ficou devastado pelo sofrimento e saiu da sala para jamais voltar. Era sensível demais para se tornar médico e temia demais o pai para admitir o fracasso. Ele permaneceu em Edimburgo por 1 ano, escondido em sua vergonha. Quando finalmente voltou para casa, o pai propôs um novo caminho para a respeitabilidade. O pai disse, tudo bem, Charles. Se não quer ser médico, por que não ser um sacerdote? Você não precisa ter tanta fé para isso. A maioria dos sacerdotes não a tem, mas não conte isso para sua esposa. Guarde isso para si e será convidado para as melhores festas. Você terá um belo salário, uma bela casa e terá tempo livre para vagar pelo campo, colecionando besouros e ninhos de pássaros. Charles concordou em estudar para ser pastor, ávido por uma chance de se redimir. E graças à riqueza e à influência do pai, ele foi prontamente aceito na Universidade de Cambridge. Aos 22 anos, ele se liberou e curtiu os prazeres da juventude. Ele gostava de beber uísque e jogava 21 até de manhã. Saía com uma jovem chamada Fanny Owen, sua primeira namorada. Ele parecia mais perdido que nunca. Até que encontrou um homem que mudou sua vida. O professor John Henslow, clérigo de profissão e botânico amador, que despertou a paixão adormecida de Darwin pelo mundo da natureza. Suas longas caminhadas eram tão comuns que Darwin era chamado o homem que anda com Henslow. Darwin começou a brincar com a natureza, desenvolveu um interesse inédito em sua vida. Embora tenha feito poucos cursos de história natural ou geologia, absorveu conhecimento de pessoas à sua volta e por seu próprio contato com a natureza. Ele se tornou um ávido colecionador de plantas e animais, com zelo especial por espécies de besouros. Ele pegou um besouro em uma das mãos e viu outra espécie rara e o pegou com a outra mão. Viu um terceiro e queria muito aquele besouro. Então colocou o segundo na boca enquanto pegava o terceiro. Mas o segundo besouro lançou um líquido ruim e Darwin o cuspiu, deixando cair o terceiro besouro, ficando apenas com um besouro e com um gosto ruim na boca. Ele devorava longos relatos de vários volumes de exploração científica e sonhava com aventuras distantes. Ele negligenciava os estudos e quase saiu de Cambridge sem um diploma de teologia. E então, ao visitar Shrewsbury, recebe uma carta do professor Henslow. O navio real, o HMS Beagle, zarparia em breve para uma viagem ao redor do mundo. O capitão procurava um jovem parceiro e naturalista. Estaria Darwin interessado? Darwin ficou exultante. Ele estava ansioso para conhecer o mundo. Estava entusiasmado em viajar, mas quando foi para a cama naquela noite, escreveu em seu diário: "Recusei a oferta de viagem." E o motivo foi a recusa do pai em lhe dar permissão. Dr. Darwin tinha medo de perder o filho. Milhares de jovens partiram em aventuras durante a época do Império Colonial Britânico. Muitos deles jamais voltaram. Tentou de todas as formas convencer Charles de que era uma má ideia, mas quando viu que Charles estava determinado a ir, disse: "Tudo bem, se me apresentar um homem de discernimento que aprove essa ideia maluca, eu te dou permissão." Charles encontrou esse homem no tio,
Josiah Wedgwood, que persuadiu o Dr. Darwin a custear a viagem do filho. Charles ficou exultante e apreensivo. Darwin não imaginava o significado daquela viagem. Não sabia se sobreviveria. Esperava convencer as pessoas que respeitava, principalmente em casa, aqueles dos quais queria a aprovação. Seu pai, seus professores de Cambridge, de que era capaz de ser alguém. Possuía um desejo ardente de fazer isso. Após 22 anos como o filho excêntrico, Charles estava determinado a se destacar. Ele abandonava uma namorada jovem e bonita e a família que amava por um salto no desconhecido. Charles Darwin havia sonhado em viajar pelo mundo e em 1831 seu sonho parecia estar ao seu alcance. A coroa britânica havia designado o HMS Beagle para mapear rotas marinhas ao longo da América do Sul e o capitão procurava um naturalista para a viagem. Darwin, aos 22 anos, enfrentaria um obstáculo: a aprovação do capitão Fitzroy. Fitzroy era um entusiasta da chamada fisionomia, a ideia de revelar o caráter de um homem pelos traços do rosto ou pela forma do corpo. E Fitzroy não gostou do formato do nariz de Darwin. Achou que poderiam não se dar bem juntos. Seus modos cavalheirescos e paixão pela viagem convenceram Fitzroy. Darwin ficou exultante até que viu o Beagle. Ele o olhou. Tinha 27 metros de comprimento. Era pequeno. 7 metros de largura no seu ponto mais largo. Era pequeno. Olhou o camarote que teria que compartilhar. Precisava se curvar para entrar. Ele tinha 1,82 m e o teto era mais baixo. Seriam seus aposentos, o que claramente lhe dava uma sensação de claustrofobia. Das cartas de Darwin às irmãs, pais e amigos, vê-se que estava tomado por uma sensação de pânico. Deveria voltar atrás, mas é claro que não poderia. Ele sabia disso, era um cavalheiro, havia aceitado. Darwin chamou o camarote confinado de mal incessante. Ele se perguntava como 74 homens poderiam conviver durante os próximos 3 ou 5 anos quando soube que a embarcação era uma fragata, uma classe de embarcação instável conhecida como caixão flutuante. O navio ficou ancorado por meses esperando pelo bom tempo. Certa noite, alguns marinheiros se embebedaram. Na manhã seguinte, Fitzroy mandou que fossem açoitados. Darwin ficou horrorizado com o corretivo brutal e se perguntou se aguentaria uma viagem longa. Ele ficou tão ansioso que passou a ter dores torácicas. Finalmente, o Beagle zarpou e ele imediatamente descobriu um... Oi, pessoal. Oi. Oi, professor. Oi, professor. Meu microfone ligado estava interferindo? Não. Não, porque ele fica sem som quando eu compartilho, né? É onde eu saiba. Fica não. Olha, Só teve eu um vou momento que voltar os a cachorros compartilhar. latiram, professor. Ah, vocês ouviram. Foi dos vizinhos, não é nem daqui de casa, viu? Aqui em casa não tem cachorro, não tem mais, já teve. Ah. Já teve. Já teve um casal de malteses. Primeiro o macho morreu com 17 anos e a fêmea com 16. Já não tem mais. Agora só tem gato. Não foi? Oi? Velhinhos. Cachorro idoso dá um trabalho. E todos os dois estavam com Alzheimer. Alzheimer não, desculpa. É uma senilidade canina que tem a mesma característica do Alzheimer humano. Mas vamos lá. Eu vou voltar lá a compartilhar, viu? Porque eu vi que tinha gente querendo entrar. Eu vou desligar o microfone também antes de compartilhar, certo? Agora na dúvida. Porque eu pensava que ficava só o som do YouTube.
Tem mais alguém querendo entrar na sala? Não tem ninguém pedindo. Vou desligar meu microfone, certo? E compartilhar. Incessante. Ele se perguntava como 74 homens poderiam conviver durante os próximos 3 ou 5 anos quando soube que a embarcação era uma fragata, uma classe de embarcação instável conhecida como caixão flutuante. O navio ficou ancorado por meses esperando pelo bom tempo. Certa noite, alguns marinheiros se embebedaram. Na manhã seguinte, Fitzroy mandou que fossem açoitados. Darwin ficou horrorizado com o corretivo brutal e se perguntou se aguentaria uma viagem longa. Ele ficou tão ansioso que passou a ter dores torácicas. Finalmente, o Beagle zarpou e ele imediatamente descobriu um novo tormento. O pior de tudo era o enjoo. Ele sofria de enjoo no mar, como todos os Darwin, inclusive eu, através de gerações. É uma herança difícil que me faz vomitar o tempo todo. E o que surpreendeu a mim e a outras pessoas foi que ele sobreviveu apesar do enjoo, já que passou pelos piores mares do mundo. Nem mesmo o sono lhe trazia a paz. Sua cama era uma rede do tamanho da cabine e passava a noite indo de lá para cá, com uma regularidade nauseante. Após 2 meses, o Beagle chegou à América do Sul. Darwin recebeu suas primeiras cartas de casa e foi atingido por mais um golpe arrasador. Quando Darwin partiu, tinha uma namorada. Seu nome era Fanny Owen. Eles costumavam deitar nas plantações de morango e comer morango juntos. E Darwin tinha um verdadeiro amor por ela. Fanny disse que esperaria, mas não o fez. Em menos de 1 ano de sua partida, ela se casou. Darwin ficou desolado com a notícia. Mas a natureza, seu amor mais antigo, preencheu o vazio. Nenhum romance poderia se igualar ao êxtase de sua primeira caminhada pela floresta tropical brasileira. A elegância das folhagens, a novidade das plantas parasitas, a beleza das flores me encheram de admiração. Esse dia trouxe um prazer maior que jamais imaginei sentir novamente. A mente é um caos de fascínio. Charles Darwin. Charles Darwin. Incansável, ele recolheu fósseis, peles e carcaças de centenas de formas de vida exóticas. Sempre que o Beagle aportava, era o primeiro a desembarcar para subir as montanhas. Ele andou por 640 quilômetros com gaúchos fortes, em suas palavras, os cowboys da América do Sul. Eram homens rudes e violentos. Darwin era um cavaleiro e os acompanhou bem. Quando jovem, ele era muito forte e vigoroso. Seus modos gentis conquistavam tanto nativos quanto seus rabugentos companheiros de viagem. Os marujos o chamavam de filo ou filósofo e o achavam excêntrico, mas inofensivo. Eles construíram barris para guardar sua coleção crescente de espécimes raros. Eles achavam que era importante e tinham razão. Ele havia se disposto a decifrar o enigma da intricada teia da natureza passo a passo. Ele descobriu um indício essencial nas montanhas acima da cidade de Salvador. Ele olhou para cima e viu ao longo da montanha uma faixa estreita que descobriu serem conchas. Seguiam regularmente pelo terreno, bem mais alto que o mar, e Darwin começou a se perguntar o que havia ocorrido. A terra teria se erguido ou a água baixara? A cristandade achava que a superfície terrestre permanecera fixa desde o dilúvio. Suas próprias observações lhe diziam que era um planeta em constante mudança.
Inflamado por seu entusiasmo intelectual, ele parecia desatento a potenciais perigos. Na Argentina, ele desafiou o cruel ditador, o general Juan de Rosas. Darwin precisava vê-lo para obter um passaporte. Ele se denominou Dom Carlos, naturalista. E perguntaram, naturalista? O que é naturalista? E ele respondeu através do intérprete que um naturalista era um homem que se interessava por tudo, por qualquer coisa. E disseram, um espião. Darwin conseguiu conquistar Rosas, obtendo passe livre e acompanhantes para entrar na densa floresta. Ele estava cada vez mais seguro de si até que encontrou os selvagens da Terra do Fogo. Nada o havia preparado para as qualidades animalescas, a nudez, o primitivismo, dormindo enroscados no chão. Ele mal podia crer que o mesmo Deus havia criado humanos tão rudes, humanos tão elevados como ele próprio, e ainda os refinados professores de Cambridge. A experiência o convenceu de que o homem seguramente tinha raízes no reino animal. Todas as criaturas da Terra tinham parentesco e eram vulneráveis aos caprichos da natureza. Darwin chegou muito perto de não modificar o curso da história ocidental quando passaram pela primeira vez pelo Cabo Horn. Havia ondas imensas e o Beagle foi assolado 3 vezes e, finalmente, na terceira, se inclinou para o lado e a cabine de popa começou a encher de água e os barcos se soltaram. Se houvesse um quarto vagalhão, todos estariam perdidos. Darwin periodicamente encaixotava espécimes e os enviava ao professor Henslow, em Cambridge. Ele recebeu cartas em vários portos, mas após 2 anos não havia recebido uma palavra sequer de Henslow. Começou a achar que seu trabalho era inútil, que a viagem toda era uma perda de tempo. Finalmente ele recebeu uma carta. Henslow adorara o acervo e louvava o brilhante trabalho de Darwin. Darwin ficou exultante. Henslow chegara a divulgar o trabalho de Darwin sobre fósseis entre os cientistas britânicos, fazendo de Darwin uma celebridade. Mas suas coleções não se comparavam às de um pequeno arquipélago na costa do Equador. Ele não imaginava que seu destino e o curso da história humana mudariam com o que ele descobriu nas Ilhas Galápagos. Sua primeira reação na ilha foi de desalento. A distância parecia árida e infernal. Ao olhar novamente, percebeu que era repleta de vida estranha e exótica. Os Galápagos que ele encontrou eram uma espécie de laboratório ao ar livre, algo pré-histórico e ainda existente naquele tempo. Era o local mais extraordinário onde o homem jamais pisara até os últimos 100 anos. E nenhum animal tinha medo dos homens, o que era emocionante. Darwin se aproveitou de sua mansidão e andou no casco de tartarugas gigantes. Ele notou que elas e outros animais existiam com pequenas variações em cada ilha. Os tentilhões de uma ilha tinham bicos longos para pegar insetos. Os de outra possuíam bicos fortes para esmagar nozes, e mesmo assim ele percebeu que cada espécie deveria ter vindo de um ancestral comum. A Bíblia dizia que as espécies foram pré-determinadas na criação. Os Galápagos sugeriam que os animais se desenvolviam. A descoberta de Darwin parecia desafiar a Deus. Ele escreveu a um amigo: é como confessar um assassinato, mas preciso acreditar que as espécies podem se modificar, evoluir. Bom, era como um assassinato, porque um assassinato é um crime capital. Os assassinos são punidos. Darwin sentiu que seria punido. Darwin lutara a vida toda para seguir os princípios do bom comportamento ensinados pelo pai. Ele havia estudado medicina e religião para se enquadrar em uma sociedade respeitável. Agora sua mente estava arrebatada por uma ideia que ameaçava subverter a ordem estabelecida e torná-lo um pária.
Em 1836, o HMS Beagle retornou à Inglaterra após 5 longos anos no mar. Charles Darwin havia começado a viagem como um jovem assustado recém-saído da faculdade. Ele a terminou como um homem confiante de 27 anos. Havia sobrevivido a constantes enjoos e a perigosos nativos e, apesar disso, havia feito um trabalho brilhante como naturalista. Durante a viagem, havia descoberto mais de 1.500 animais, preservados em álcool, quase 4.000 amostras de peles, ossos e espécimes secos, muitos deles novos para a Europa Ocidental. A elite dos cientistas britânicos fez fila para conduzir o distinto jovem a seu seleto círculo. Por fora, ele parecia a imagem da respeitabilidade. Por dentro, se sentia atormentado por viver uma vida dupla. Darwin rapidamente se tornou membro da Sociedade Geológica, o centro ativo de pessoas que trabalhavam na área de história natural. Darwin rapidamente foi impelido ao âmago do estabelecimento científico. Foi apresentado ao clube de elite de cavalheiros, o Athenaeum. Estava ladeado pelos grandiosos e distintos. Pessoas que o amaldiçoariam e arruinariam sua carreira profissional se soubessem que, secretamente, era partidário da transmutação. A transmutação, como a evolução era chamada na época, dominava seus pensamentos íntimos. Convencido de que espécies se modificam, ele se voltou para o próximo mistério. Por qual mecanismo elas se transformam? Uma viagem de descoberta não se resume a ver novas paisagens, mas voltar para casa e ver a paisagem familiar sob um novo olhar. E foi exatamente o que Darwin fez quando chegou do Beagle. Continuou seus estudos e suas explorações em seu próprio quintal na zona rural inglesa. Estudou como criadores de cavalos e pombos obtinham uma característica desejada e se perguntava se a natureza usaria um método similar. Em 1838, o esboço de sua teoria estava claro. A competição na natureza faz com que as espécies se modifiquem e somente aquelas cujas mutações são mais adequadas ao meio sobrevivem. Em resumo, somente os mais aptos sobrevivem. Em 1839, ele publicou A Viagem do Beagle, um relato vívido de suas aventuras científicas, parecido com os livros que havia instigado sua imaginação em Cambridge. Tornou-se um best-seller imediato, confirmou sua posição científica e lhe trouxe a aclamação pública. Agora, aos 30 anos, ele pensava na questão do casamento. O lado positivo, os filhos. Uma esposa terna e uma companheira constante. Os pontos negativos, perda de tempo, discussões e visitas forçadas aparentes. Imaginando uma esposa, um sofá e música, comparando-se isso à realidade na qual ele vivia, ele resolveu que precisava se casar. Na verdade, ele escreveu casar, casar, casar. A tradição ditava que os aristocratas deviam se casar com pessoas próximas, frequentemente com primos. Uma prima de Charles, em primeiro grau, Emma Wedgwood, era instruída, refinada e herdeira da dinastia de cerâmicas Wedgwood. Darwin encontrou em Emma Wedgwood uma pessoa atraente que tinha muitas características de uma boa mãe. Escreve em suas cartas e anotações que procurava alguém que pudesse cuidar dele ou lhe dar incentivo. Emma sentiu-se atraída pela sensibilidade de Darwin e entusiasticamente aceitou seu pedido de casamento. Com a riqueza das duas famílias, Darwin jamais precisaria se preocupar em ganhar a vida. Eles pareciam o par ideal, porém, um conflito ameaçava sua felicidade. Ela era cristã e ficou profundamente preocupada que a liberalidade de pensamento de Darwin o afastasse da igreja e da salvação. Ela temia que a falta de crença de Darwin na revelação cristã os separaria na eternidade e que ele iria para o inferno enquanto ela iria para o céu. Quando Emma confidenciou suas dúvidas a Charles em uma carta, ele desabou em prantos. Ele a amava muito, mas não podia fingir acreditar na salvação divina. Era um dilema sem solução, e ambos escolheram deixá-lo em segundo plano.
Em 1839, eles se casaram e 3 anos depois mudaram de Londres para a zona rural inglesa. A agradável propriedade de Darwin, Down House, lhe forneceu um refúgio seguro para perseguir suas ideias radicais. Por trás da aparência de um estudioso respeitável, ele cometia heresia. Em 1842, escreveu um ensaio de 35 páginas esboçando sua teoria da evolução, colocou-o em um envelope lacrado e entregou-o a Emma com instruções de publicá-lo caso ele morresse subitamente. Darwin worried at each step. Darwin se preocupava a cada passo, porque desde cedo notou que se estivesse certo, estaria assumindo o que mais tarde chamaria de revolução na biologia. A revolution in biology. Ensinar a evolução, naquele tempo, era se declarar além da fronteira científica, ser um pária, ser perigoso. A última coisa que um jovem que tenta se firmar gostaria de ser. Darwin não teve escolha a não ser manter suas ideias para si e o fez por 20 anos. O silêncio pode ter custado caro. A essa altura, Darwin foi acometido por uma violenta doença que o assolaria pelo resto da vida. Durante semanas teve febre, calafrios e vômitos. Seu estado provavelmente tinha 2 causas: crises de pânico pelo estresse de sua vida dupla e a doença de Chagas, por uma mordida de inseto sofrida no Brasil. A doença de Chagas o predispunha a adoecer quando algo o aborrecia. Darwin criara um padrão de se tornar extremamente doente por qualquer distúrbio emocional em sua vida, até mesmo em pensar nas ideias evolucionistas. O vigoroso explorador que havia escalado montanhas, lutado para caminhar pelo solo de sua casa de campos, nos próximos 40 anos viveria praticamente inválido. Raramente saía de casa, conseguindo trabalhar apenas 2 ou 3 horas por dia. Eu sou um cão adulto, tedioso e desanimado perto do que era. É uma penitência amarga compreender que a raça é dos fortes e que provavelmente farei pouco a não ser admirar os avanços que outros farão na ciência. Darwin passou grande parte da década de 1840 fugindo do segredo bloqueado em sua mente. Sua teoria da evolução era explosiva demais para ser transmitida ao mundo. Poderia arruinar sua reputação e a de sua família. Problemas crônicos de saúde limitavam seu trabalho diário a poucas horas, tempo que era gasto explorando os menores detalhes da natureza. Ele dedicou 8 anos a uma análise exaustiva dos cirrípedes marinhos. Durante muito tempo, a casa de Darwin era o mundo dos cirrípedes. Havia cirrípedes em jarros por toda parte. Há uma história de que um amigo do filho de Darwin o visitou e perguntou: onde o seu pai trabalha com os crustáceos? Sua doença o confinou a Down House e o forçou a trazer para si o mundo exterior através de um vasto universo de correspondência. Ele buscava informações com o mesmo apreço que havia colecionado besouros. Entrava em contato com todos, desde marujos a missionários e naturalistas, em busca de espécimes distantes e descobertas científicas. Ele trabalhava com afinco, escrevia cartas dia após dia, quer estivesse doente ou bem. Darwin escrevia cartas para outros cientistas explorando suas ideias. Onde viu isso? Onde encontrou aquilo? Você já ouviu falar disso? Então havia uma fascinante tensão entre Darwin, o consumado cientista internacional, e Darwin, o recluso. Em casa, o dia todo contava com um ambiente doméstico arrumado e a atenção constante de sua amada esposa, Emma. Ela era sua enfermeira e protetora, abrigando-o de visitas não desejáveis. Quando estava cansado demais para trabalhar, ela lia alto ou tocava piano para ele. Eles tiveram 10 filhos. 7 viveram até a idade adulta. Em uma época de pais distantes e autoritários, como seu próprio pai, Darwin,
abertamente amava e venerava os filhos. Ele nunca estava ocupado demais para dar atenção a seus interesses ou para brincar com eles. Na verdade, um de seus filhos, aos 4 anos, entrou no escritório de Darwin e tentou suborná-lo com 6 centavos para deixar o trabalho e ir brincar com as crianças. Ele era muito afetuoso, era muito apegado aos filhos e gostava de se divertir com eles. Assim como Darwin amava os filhos, eles entendiam sua sensibilidade incomum ao sofrimento. Quando as crianças se machucavam, sofriam um corte ou um arranhão, elas esperavam no corredor do escritório de Darwin até que ele saísse para colocarem curativos, porque a visão de ferimentos o deixava devastado e eles queriam poupá-lo desse sofrimento. Ele tinha uma ligação especial com a filha mais velha, Annie. Uma criança alegre e otimista. Ela se tornou sua companheira constante. Ela era uma criança linda e Darwin achava que ela seria a filha que cuidaria dele em sua idade avançada. Ela brincava calmamente perto de sua cadeira enquanto ele fazia suas pesquisas. Era a única filha que ficava no escritório enquanto ele trabalhava. Aos 9 anos, o espírito alegre de Annie começou a desvanecer. Por um período de meses, foi enfraquecendo cada vez mais, resistente a todas as tentativas de cura. Darwin freneticamente consultava um especialista após outro. Finalmente, sozinho ao lado de seu leito, ele a viu partir, sem nada poder fazer. Ele ficou lá e a observou até a morte no final da semana de Páscoa de 1851. Quando ela se foi, se deu conta de que não havia ressurreição. E acho que a morte de Annie, esmagada pela luta pela vida, marca o fim da crença de Darwin em um universo justo e ético. Sua alegria e estado de espírito irradiavam de todo o seu semblante e tornava cada movimento cheio de vida e vigor. Ao caminhar comigo, ela geralmente andava na frente, fazendo piruetas de forma elegante. Seu rosto resplandecia com um sorriso doce. Gostaria que ela soubesse agora o quão profundamente e o quão ternamente nós amaremos para sempre seu querido rosto alegre. Após a morte de Annie, Darwin retomou o trabalho adiado por tanto tempo, a revelação pública de sua teoria da evolução. Ele passou anos escrevendo, refinando, aperfeiçoando seu livro, até que um incidente em 1858 repentinamente o reanimou. Havia esperado 20 anos para publicar, e agora o naturalista inglês Alfred Wallace havia independentemente desenvolvido ideias similares sobre a evolução e a seleção natural. Darwin estava determinado a reivindicar crédito público por sua ideia revolucionária e irrompeu em um frenesi de escrever durante 13 meses. Ele sabia que seu livro ameaçaria sua reputação e colocaria em perigo o futuro dos filhos. E o pior de tudo, traria sofrimento para uma mulher que ele chamava de meu anjo. Emma, a esposa, era uma cristã devota. Darwin a amava, a respeitava verdadeiramente. E, portanto, fazer algo que obviamente a magoaria era algo que ele detestaria fazer. E mesmo assim, estava claro para ele, desde o início, que a ideia que ele lançava era algo que ela teria extrema dificuldade em lidar. Porque a evolução implicava que os humanos eram meramente animais sem uma alma imortal, os cristãos a consideravam imoral. Sem a alma não há incentivo para se viver uma vida de bem. Não há paraíso ou inferno, não há recompensas nem punições. E enquanto lutava para terminar o livro, Darwin sentia que sofria por seus pecados. Ele tinha furúnculos, caiu e machucou a perna, mal podia andar. Vivia vomitando e tentava corrigir a prova do livro e enviava cartas para acompanhar as cópias de apresentação para seus amigos de Cambridge, seus clérigos. E ele dizia, ansiarão por me crucificar vivo e assim por diante. Realmente sentimentos muito fortes de medo que reagissem contra o livro ao qual dedicara a sua vida. Ele sentia o peso do mundo nos ombros. Durante 20 anos, havia lutado contra seu destino.
Durante 20 anos, vivera uma vida dupla. Agora, seu silêncio terminara. Em novembro de 1859, ele publicou A Origem das Espécies e aguardou pela tempestade. Em 1859, aos 50 anos, Darwin revelou sua teoria da evolução e a origem das espécies. Isso causou um alvoroço imediato. A primeira impressão de 1.250 exemplares vendeu em um único dia. Darwin e sua teoria foram incompreendidos. As pessoas acreditam hoje que ele disse que descendemos dos macacos. Ele jamais disse isso. Disse que macacos e humanos vieram de um ancestral comum e seguiram um caminho diferente. Para a Inglaterra vitoriana, a evolução de animais inferiores parecia extremamente improvável. Darwin foi ridicularizado, zombaram de sua teoria. Sua barba branca era uma dádiva aos caricaturistas, inspirando uma legião de desenhos comparando-o a peludos macacos. A igreja anglicana dominava como a igreja oficial na Inglaterra. A teoria de Darwin implicava que a autoridade eclesiástica era, no mínimo, supérflua e, no máximo, fraudulenta. E isso era terrivelmente ameaçador aos pilares da sociedade estabelecida. Era citado o que acontecera na França no século anterior, quando o pensamento liberal e ideias radicais haviam estimulado as classes mais baixas a questionar a ordem estabelecida, e vejam só o que aconteceu. Muitos perderam a cabeça. Ninguém queria que aquilo acontecesse na Inglaterra. Publicamente, os debates encolerizavam criacionistas e evolucionistas. Darwin superava a controvérsia na segurança de Downhouse e trabalhava nos bastidores para obter suporte à sua teoria na elite de cientistas. Darwin entendeu o valor de relações públicas. Ele fez uma campanha consciente para converter os 10 ou 15 homens mais notórios na ciência ao evolucionismo e mantinha uma lista de quem estava indeciso, quem era a favor e quem era contra ele. A opinião pública e intelectual foi aos poucos se voltando a seu favor. Ninguém com mente aberta poderia ignorá-la. Até alguns religiosos concordaram que Deus poderia ter criado a vida na Terra para que as criaturas que criou evoluíssem e se modificassem. Em 1871, Darwin publicou A Origem do Homem, pela primeira vez ligando diretamente a ancestralidade humana aos animais inferiores. Para sua surpresa, a obra foi recebida sem o furor que havia cercado a origem das espécies. Em apenas uma década, suas ideias haviam se tornado parte da corrente principal, e a enorme carga da evolução finalmente retirada de seus ombros fez com que sua saúde melhorasse consideravelmente. Os sintomas terríveis de mais de 30 anos desapareceram. Ele vagava pelo terreno de Downhouse com vigor renovado, avidamente interessado no estudo detalhado de vermes. O mundo havia mudado em 20 anos desde A Origem das Espécies. Enquanto muitos ainda discordavam das ideias de Darwin, ninguém era ridicularizado por discuti-las. Darwin se tornou uma figura idosa respeitada e foi agraciado com um diploma honorário de Cambridge, 50 anos após quase ter sido reprovado. Sua alma estava em paz, a não ser pelo conflito doloroso e não resolvido com a esposa, Emma. Emma acreditava piamente na vida eterna para os cristãos salvos e ficava muito triste em pensar que ela e Darwin não passariam aquela vida juntos. Essa diferença religiosa se tornava mais pungente à medida que os anos finais se aproximavam. Em abril de 1882, Darwin, aos 73 anos, sofreu um grave ataque cardíaco e passou os poucos dias que lhe restavam como a maior parte de sua vida, amparado por sua querida Emma. Quando ele morreu literalmente nos braços dela, sua cabeça repousada em seu regaço, ao dar seus últimos suspiros, ele disse que esperava que, de alguma forma, eles pudessem ficar juntos. Mas sabia que, por sua luz, ela teria uma vida eterna, e ele não.
Sua morte deu origem a uma controvérsia final: o local de sepultamento. A família se surpreendeu com a solicitação de que o corpo fosse enterrado na abadia de Westminster. Os tempos eram tempestuosos. A abadia precisava mais disso do que ele precisava da abadia, porque Darwin havia anexado novos territórios, sendo o grande imperialista, novos territórios de conhecimento, e havia colocado a bandeira da ciência em novos reinos. A Inglaterra reclamava seu filho rebelde como seu. Em 26 de abril de 1882, a elite da sociedade britânica se reuniu no pátio da igreja da abadia de Westminster para ver Darwin ir repousar ao lado de Sir Isaac Newton. Um agnóstico que havia minado a autoridade cristã passaria a eternidade em solo sagrado. Nos séculos após sua morte, A Origem das Espécies foi publicada 400 vezes em 29 idiomas. Seus princípios sobre a modificação por elementos naturais alteraram para sempre a forma como vemos o mundo. A partir da publicação de A Origem das Espécies, Deus foi posto de lado em área após área, na medida em que a explicação natural tomou conta. Todos os fenômenos de seres vivos, inclusive os humanos, sua organização social, seu comportamento, são desenvolvidos e controlados pelas forças naturais. Darwin modificou a visão de mundo para sempre, como poucos homens fizeram no curso da história. Ele deu origem a uma nova era na ciência, assim como na cultura popular. Acho fascinante que seu nome apareça nos jornais e revistas e até na televisão. Praticamente todos os dias há menção a Charles Darwin, o que me é muito caro. Na verdade, já me perguntaram se podiam me tocar ao saberem que sou seu bisneto. Isso me impressiona bastante. Darwin dedicou sua vida a descobrir os grandes segredos da natureza. Durante seu funeral, o coro da abadia cantou um hino especialmente composto com a letra do livro dos Provérbios. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o que adquire conhecimento. (4 de abril de 1832). A embarcação britânica Beagle atracava no Rio de Janeiro com um jovem passageiro que mudaria muitas das convicções da época, o naturalista Charles Darwin. Como os ventos estão muito fracos, não passamos pelo Pão de Açúcar até a hora do almoço. Ora encobertos pelas nuvens brancas, ora iluminados pelo sol, os picos selvagens e rochosos configuravam novas paisagens. Foi assim que Darwin descreveu a chegada ao Rio em seu diário. O Beagle deixou Londres com o objetivo de fazer o levantamento cartográfico da costa da América do Sul. Darwin era um naturalista em início de carreira. Ele era um jovem de 23 anos, né? Essa viagem foi a primeira e única grande aventura da vida dele, porque foi uma viagem que demorou quase 5 anos. Desde criança colecionava plantas, gostava de história natural, de geologia, teve um aprendizado na universidade muito mais prático do que um aprendizado, digamos assim, formal, de uma curiosidade imensa. Portanto, ele era um cientista em potencial no pleno sentido do termo.
Antes de chegar ao Rio, a embarcação inglesa já havia parado no arquipélago de Cabo Verde, onde Darwin começou a escrever seus relatos. Em seguida, passou por Fernando de Noronha e depois por Salvador. Mas foi no Rio de Janeiro, onde permaneceu por mais de 3 meses, que ele se encantou com a exuberância da natureza tropical. Logo após sua chegada, Darwin demonstra seu entusiasmo escrevendo no diário. Mal posso esperar pelo grande prazer de passar algumas semanas neste lugar muitíssimo calmo e belo. O que se pode imaginar de mais delicioso do que observar a natureza em sua forma mais grandiosa na região dos trópicos? A primeira coisa é o espanto diante da enorme diversidade da natureza brasileira, da flora e da fauna. Então isso foi um ponto de partida, digamos assim, colocou muita pergunta, muita minhoca na cabeça dele. O tempo inteiro na narrativa dele é fácil a gente descobrir o encantamento dele com esse mundo diferente, né? Que ele lia através de outros relatos. Mas sentir isso na pele é outra coisa. No Rio, Darwin se hospedou numa casa na encosta do Morro do Corcovado, localizada provavelmente onde hoje é o bairro de Botafogo. Quando Darwin chegou aqui no Rio de Janeiro, ele procurou um local afastado da cidade, encontrou num súdito inglês, né, a possibilidade de alugar um chalé. Esse chalé, ele tinha vistas para o fundo do Corcovado e, de acordo com o próprio Darwin, ficava a mais ou menos uns 400 metros do paredão, né, do Corcovado, porque ele conseguia ouvir a chuva que batia no paredão. Então, a suposição é que ele ficou numa área acima do Largo dos Leões e ali Largo do Maitá, onde tinha 3 chalezinhos que a fotografia feita pelo Jorge Leuzingia em 1860 mostra detalhadamente. E uma dessas casas era a casa que ele ficou, que aos fundos dava para o paredão do Corcovado. O Rio de Janeiro que Darwin encontrou era um Rio de Janeiro em plena expansão. Um Rio de Janeiro que, como consequência da vinda da família real e depois da instituição do Império, ele abriu as portas para outros povos também. Então você tinha presença de ingleses, franceses, alemães aqui no Rio, ao mesmo tempo que você tinha uma cidade que ultrapassava o que ela ficou durante quase 200 anos, que era entre 4 morros ali no centro da cidade. Passeando pelo centro, Darwin encontrou um inglês que se preparava para visitar as propriedades dele no interior fluminense e aceitou fazer parte dessa aventura. Ficou registrado em seus relatos. Muito provavelmente, deve fazer uma expedição de algumas milhas rumo ao interior do país. A expedição partiu a cavalo em direção ao norte fluminense. Foram 16 dias de viagem entre ida e volta. Hospedaram-se em pequenas vendas e fazendas e passaram por 12 vilarejos. Um grupo de pesquisadores do Rio refez esse caminho, colocando painéis e placas nos pontos mais importantes do trajeto. Niterói foi o ponto de partida da expedição de Darwin. Aqui na Serra da Tiririca, ele entrou pela primeira vez na Mata Atlântica. Vamos percorrer um trecho para tentar ver e entender o que ele sentiu? Kátia, como é que vocês têm certeza que ele passou por aqui? Pelo diário, né? Pela leitura do diário, das cadernetas e dos traçados dos mapas do século XIX e XVIII, que a gente comparou a partir da leitura. Outra coisa foi a primeira oportunidade que ele teve de sozinho começar a trabalhar o que ele via. Até então na Inglaterra ele tinha os mentores que seguiam, aqui não. Ele tinha que olhar e por ele mesmo tirar suas conclusões. Antes dele embarcar, ele aprendeu a conservar as amostras e preservar os espécimes e mandar. Ele mandava as amostras e junto as descrições. Então, ele compartilhava isso e a ciência foi andando. Quando ele chega de volta na Inglaterra em 1936, ele já era famoso só pelo que ele mandou. As amostras dele aqui do Rio estão todas descritas bonitinho lá na Inglaterra, numa coleção, e você acessa isso.
Pessoal? Oi, pessoal. Oi. Eu me atrasei, fui pegar, pensei que dava tempo, fui fazer um café para mim. Aí já passou aquele documentário, já entrou em outro. Assim Tava bom então, também, professor. eu tava excelente, professor. Então vou continuar, tá? Então vou voltar aquele. Eu dei uma pausa, ainda não fechei. Eu vou continuar então naquele e termina esse, certo? Tá. De Darwin no Brasil. Tudo até na internet, porque tem na internet a coleção toda do Darwin. Darwin descreve nos seus cadernos de anotações. Após passar por uma região cultivada, adentramos uma floresta cuja grandeza não podia ser superada. Elas representam bem um número infinito de cipós e plantas parasitas e o contraste das árvores florescentes com os troncos mortos e podres. Eu não conseguia, de maneira alguma, parar de admirar essa cena. Ele pôde registrar inicialmente uma floresta que recebe os primeiros ventos do Oceano Atlântico, né? Por isso ela tem uma maior umidade do que as demais florestas. Ela é mais viçosa, mais verde, mais úmida, né? Composta com um chão com mais folhiço e as árvores mais exuberantes. Alguns registros importantes sobre a fauna ele deixou, como a presença do mico-leão dourado na época, hoje extinto na região, muitos insetos, muitos besouros. Então ele percebeu a relação, né, do ambiente natural com a riqueza da diversidade biológica. Darwin e comitiva pararam na fazenda Itaocaia, entre Niterói e Maricá, para almoçar. Ainda hoje, a casa principal conserva a mesma fachada. Ele observa, então, como funcionava a sociedade rural brasileira, que usava mão de obra escrava. A região de fazendas de cultivo de café era cercada de quilombos com negros fugitivos. Foi aqui dessa varanda, de onde se avista essa montanha de rocha maciça, que Darwin ouviu a história de uma negra fugitiva que preferiu se jogar lá do topo a ser capturada pelos soldados. O relato impressiona Darwin, que comenta em seus diários. Se ela fosse uma matrona de Roma, isso seria considerado patriotismo nobre. Mas como era uma negra, foi chamado de obstinação brutal. Aqui ele se deparou com a escravidão acontecendo, com as pessoas sendo, inclusive, maltratadas, as pessoas sendo colocadas numa condição subhumana. Então isso choca muito o Darwin. E isso tem uma relação com suas teorias, porque ele vai defender todo o tempo que os humanos constituem uma espécie única. Não tem divisão de raça, uma melhor, outra do que a outra. Então isso não faz mais sentido na cabeça do Darwin. Então a teoria da seleção natural, ela também tem essa dimensão importante. Ao sair da floresta, Darwin se depararia com uma paisagem totalmente diversa, a Restinga, com suas dunas de areia e a Lagoa Salgada. Ele comenta sobre o calor de 36 graus Celsius, reclama da cavalgada extenuante, da areia pesada e abrasante, mas não deixa de registrar a fauna e a flora diferenciadas daquele novo cenário. As plantas suculentas, com as mais fantásticas formas, davam à paisagem um interesse que não teria em outras circunstâncias. Você imagina aquela comitiva toda de terno, com aquelas roupas pesadas e quentes, como eles sofreram para atravessar um ambiente onde se reflete o sol e todo o calor ao redor. As plantas, elas estão muito adaptadas à insolação, vento, salinidade. Então era um ambiente completamente diferente que ele jamais tinha visto na Inglaterra. Na praia, de ondas violentas, algumas pedras que parecem brotar da areia chamam a atenção de Darwin. São as Beach Rocks, que ele registra em seu diário. Beach Rocks são rochas formadas na linha de praia e elas são constituídas por quartzo, que é um mineral, e também por conchas. Esse quartzo, essas conchas e outros fragmentos, eles ficam consolidados ali mesmo naquele lugar, na praia. Quando Darwin passou pela África, no arquipélago de Cabo Verde, ele encontrou rochas parecidas, né?
Isso chamou a atenção deles a possibilidade de haver essa ligação, essa ponte entre os continentes. Darwin seguiu por Saquarema, Araruama e São Pedro da Aldeia até a fazenda Campos Novos, em Cabo Frio. A fazenda Campos Novos foi construída pela Companhia de Jesus a partir de 1690. Foi uma sesmaria que eles herdaram da coroa, com o objetivo de ocupar a região litorânea. Quando Darwin chegou em Campos Novos, os jesuítas já não estavam mais aqui, eles foram expulsos pela coroa em 1759, e a coroa então sequestrou os bens da Companhia de Jesus, e quem comprou a fazenda foi um português chamado Manuel Pereira Gonçalves. Nós suspeitamos que era o filho do Manuel Pereira Gonçalves, o Joaquim Gonçalves Porto, que recebeu o Darwin quando ele esteve aqui em 1832. Em Casimiro de Abreu, a expedição atravessa a Barra de São João. Cruzamos a Barra de Canoa, ao lado de nossos cavalos, descreve Darwin em seus diários. Ao navegar no rio de Canoa, Darwin, mais uma vez, tem o privilégio de conhecer outro ecossistema até então desconhecido para ele, o manguezal, invadido pela água salgada na maré alta. O mangue ele tem a função de servir como berçário para as espécies marinhas e do ambiente de água doce, né? Um encontro ali da água doce com o oceano, e também é uma fonte de produção de matéria orgânica de maneira geral. Então, por isso, as espécies que transitam naquele ambiente têm o mangue como uma das áreas mais importantes para a sua reprodução, né? Darwin seguiu então para a Fazenda Sossego, em Conceição de Macabu, destino final da expedição. Hoje não existe mais nem vestígio da casa onde se hospedou. Em seus relatos, Darwin se mostra extremamente satisfeito com o material coletado na região. Essa foi a parte mais proveitosa de toda a expedição. A maior parte dos 2 dias passei na mata, onde consegui coletar muitos insetos e répteis. A floresta é tão densa e fechada que é impossível andar fora da trilha. O contraste da palmeira no meio de outras árvores confere à paisagem um ar verdadeiramente tropical. As trepadeiras da mata, elas próprias cobertas por outras trepadeiras, são de grande espessura. Muitas das árvores velhas são cobertas por tranças de cipós que muito lembram feixes de palha. É praticamente impossível dar uma ideia adequada dos sentimentos mais altos que se despertam. Deslumbramento, assombro e devoção sublime preenchem e elevam a mente. Finaliza Darwin cheio de admiração. No trajeto da volta, o cientista ainda passou por 2 vilarejos, Rio Bonito e Itaboraí, onde se encantou com as casas simples, bonitas e alegres. Ele era um naturalista em tudo, naturalista no sentido de natureza, gente, cidade. Ele olhava tudo, ele não olhava só a planta ou o bicho, não. De volta à capital, Darwin prossegue com sua pesquisa. Faz expedições de coleta nas praias e costões do Pão de Açúcar. Faz longas escaladas pela floresta do Corcovado. No Jardim Botânico, Darwin conhece as árvores frutíferas e registra em seu diário. Manga, jaca, eu não conhecia esses nomes antes disso. No caso da mangueira, eu não tinha ideia de que uma árvore pudesse fazer uma sombra tão escura. Ele vem passar o dia no Jardim Botânico. Esse Jardim Botânico do Rio de Janeiro era muito mais um jardim de aclimatação de plantas, né? Quando a coroa veio para aqui, para o Rio, ela teve que trazer tudo o que ela precisava. Não existia geladeira na ocasião, então a gente precisava de aclimatar cravo da Índia, pimenta do reino, aquilo que eles chamavam de as especiarias, né? Que conservavam os alimentos. Conservavam os alimentos, né? Tudo isso tinha aqui dentro do Jardim Botânico cultivado. Na verdade, eram plantas que são bases de alimentação, plantas importantes no dia a dia. E ele se impressiona com isso aqui. Ele andou muito aqui na cidade do Rio de Janeiro também, né? O que ele mais gostava era de insetos. Então, como era provavelmente não era a primeira oportunidade dele estar nesse ambiente aqui, ele coletou muitos insetos. Tudo impressionava ele porque ele nunca tinha saído da Europa, ele nunca tinha visitado um país tropical. O tempo durante essas 11 semanas passou tão deliciosamente que meus sentimentos ao sair do Botafogo são de tristeza e gratidão.
Esse é o registro de Darwin no seu último dia em terra firme no Rio. Essa passagem pelo Brasil é apenas o início da expedição do Beagle. No dia 5 de julho de 1832, Darwin segue rumo a Galápagos, acumulando observações e conhecimento que o levariam à teoria da evolução das espécies. Ao observar tamanha variedade de espécies, Darwin começou a se perguntar: se todos viemos de um ancestral comum, como é que apareceram tantas formas de vidas diferentes? 20 anos depois da viagem do Beagle, Darwin finalmente publicaria o livro A Origem das Espécies e a Seleção Natural, que logo seria um sucesso de vendas. Um excitante relato de suas memórias, um detalhado diário científico de campo. Nas comemorações de 150 anos da publicação do livro, o trineto de Darwin esteve no Brasil refazendo o trajeto do naturalista em terras verde e amarela. Muito emocionado com tudo que viu, ele deixa um recado para as futuras gerações. I'd read his accounts, but to come to the places and to meet the people who are the descendants of the people he met and to see the landscapes, it's just exciting. I'm very, very pleased to be able to be with people all talking about science and encouraging young children and older children to learn science and to care for their environment. A paisagem atingiu o seu tom mais brilhante. Bonito é um adjetivo modesto demais. Cada forma, cada cor é um exagero completo. É como se fosse uma das cenas mais alegres de ópera ou teatro. Vamos de volta. Já vou fazer a apresentação minha no PowerPoint agora. Estão me ouvindo bem, né? Para mim está parecendo que sim. Tá sim, professor. Uhum. Olha, sim, pode falar.
porque no documentário acabou não falando sobre a reação de Emma ao Darwin publicar A Origem das Espécies. Tem algum relato sobre ela, do que ela achou? Eu acho que ela não ficou, digamos, ela ficou meio neutra nesse caso. Ficou meio neutra, aceitou o que o marido publicou. Simplesmente aceitou, não significa acreditar. Aceitou, estou falando, eu quero dizer que a relação dos dois, nesse caso, a parte de religião, etc., era, digamos assim, eles não discutiam, né? Eles não discutiam, não, como apareceu no documentário, eles era uma coisa secundária em relação às outras coisas do casal. 10 filhos para criar, no final das contas. 3 faleceram ainda crianças, vocês viram. Quem não fala quase, só falou da N, a filha mais velha. Não foi o filho, das mulheres a mais velha. O primogênito, eu esqueci o nome dele, era um homem. E eram primos, né? Eles tinham realmente problemas consanguíneos. Mesmo para a época, sobreviver de 10, sobreviver 7, até que não está tão, digamos assim, na época que a mortalidade infantil era muito alta, né? Anterior às vacinas e tudo isso, a aplicação de vacinas em massa, o que tinha de vacina lá era ainda muito pouco, né? Não sei. Eu acho que ela se conformou, digamos assim. Tolerou, se conformou e nunca brigou com ele por causa disso. Era conformada quanto à postura dele. Mais alguma coisa? Porque as relações familiares nessa época também era na Inglaterra vitoriana, então, menos que no Brasil, mas a Inglaterra vitoriana também era aquela, no século XIX, era aquela coisa de que o marido é o senhor, né? É o senhor, ela não... Acho que ela foi criada para não contestar o marido dela, né? Para não ir contra. Professor, eu acredito que tem muito isso, assim, de relação, o homem mandar no relacionamento e tudo mais, e ela só obedecer, digamos assim, como era antigamente, porque tinha muito isso. Aí ele não era autoritário. Contestar pode ser até relacionado a... Ele não era nada autoritário. Muito pelo contrário. Mas ela deve ter sido criada para obedecer, né? Ela só foi dona de casa. Ela foi dona de casa a vida toda. Ela foi dona de casa a vida toda, cuidou da casa, da organização da casa. Quando ele estava muito cansado ou sem... Não estava com aquele problema de saúde dele, ela lia para ele, ajudava com algumas coisas dele, tocava piano. Então, era aquele tipo de esposa daquela época, né? Era a esposa daquela época. E, além do mais, essas conveniências familiares, você sabe que ainda hoje existem, imagina no século XIX. Famílias se juntam, são famílias de gente rica e amiga. Então, os próprios avós dele, avós, né, tanto materno quanto paterno, eram amigos, muito amigos. O Josiah Wedgwood, primeiro, porque o pai, né, o Josiah Wedgwood, primeiro, certo?
era avô dela. Avô materno dela, Josiah Wedgwood I, o filho era Josiah Wedgwood II, e ela filha de Josiah Wedgwood, por pai da mãe. E ele era filho de Susanna Wedgwood com Robert Darwin, e que era filho de Robert Darwin de Erasmus Darwin. Erasmus e Josiah Wedgwood I eram amigos, né? Então ficou tudo em família. O filho de Erasmus Darwin, avô de Darwin, né? Casou com a filha de Josiah Wedgwood I. A mãe dele, a Susanna, a mãe de Darwin, era irmã da mãe dela, né? Era primo do lado paterno. Perdão, eu acabo embolando tudo. Eles eram primos maternos, né? Por parte as mães deles eram irmãs. E foi uma junção das duas famílias, Darwin com Wedgwood. Daqui a pouco vamos falar mais de parente dele. Eu vou começar a... Qualquer dúvida, a gente professor, vai tirando. Oi? Só uma dúvida rapidinho. Por que ele demorou tanto tempo a publicar o livro? Porque, assim, no filme... dá a entender que ele tem medo e depois ele parece publicar porque tem aquele outro cientista que parece que está competindo com ele. O que impulsionou Darwin a publicar foi ele descobrir que o Wallace, por correspondência que o Wallace mandou para ele, que o Wallace tinha as mesmas ideias. Aí ele não quis também. Ele levou quase 20 anos, ou 20 anos, para publicar as ideias, mas ele foi um tempo também para ele aperfeiçoar. O livro A Origem das Espécies é um livro bastante erudito em termos de história natural. Tem muito conteúdo. Certo? Entre a ideia original e aquele livro, ele realmente aperfeiçoou um bocado do conteúdo. Ele já estava com quase que tudo pronto. Aí o Wallace, ele descobriu por correspondência, o Wallace enviou uma carta para ele falando dessa ideia da seleção natural. Era a mesma ideia de que o processo da evolução é por seleção natural, que eliminaria os que fossem menos adaptados com o ambiente, eliminaria, né? E iria selecionando os mais adaptados. Afinal das contas, a seleção natural em si é um processo ecológico, um processo ambiental. Agora, herança, mutação aí é outra coisa. Realmente tem que haver variabilidade. A ideia de Darwin é que a variabilidade gradual entre os indivíduos, uma variabilidade que é gradual, ele tinha essa ideia também do gradualismo, provocava diversidade. Essa diversidade, certo? Essa diversidade seria selecionada. Se populações se isolassem, certo? Havendo um acidente geológico, por exemplo, e ficassem muitas e muitas gerações afastadas uma das outras sem se cruzar, sem se reproduzir entre si, esse acúmulo de variações selecionadas de forma diferente acabaria gerando uma espécies diferentes, a partir de uma espécie ancestral comum, de indivíduos que compartilhavam os caracteres muito próximos entre si, e com o tempo ficariam diferentes a ponto de não conseguirem mais se reproduzir. Mas tem uma coisa que a gente vai começar a falar para vocês nessa apresentação, certo? Eu vou começar com ele hoje. Professor, eu também percebi que a morte da filha dele mais velha influenciou também ele querer publicar. Foi porque
Essa é a questão emocional também dele. Ele não digamos assim, não incentivou ele querer publicar, porque ele publicou bem 10 anos depois, ou mais, depois da morte. E o que aconteceu... Espera um instantinho aqui. O que aconteceu é que ele ficou mais agnóstico ainda, mais descrente. Ele ficou menos religioso do que ele já era, depois da morte da filha. Isso afetou muito a questão de fé, de religião. Vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Eu vou aqui. Hoje eu estou usando um notebook que eu coloquei no técnico, o desktop. Estou com o notebook. Por isso está um pouco diferente aqui. Eu nem estou em todos os arquivos aqui. Está aqui, a biologia na transição do século XIX. Olha, tem algumas coisas pós-Darwin aqui. E à medida que for vendo isso, eu vou comentar sobre outras coisas a respeito de Darwin e desse pessoal. Apresentação do atual. Eita. Olha, houve várias, mesmo depois de Darwin, certo? Mesmo após Darwin, ainda teve correntes neolamarquistas. Que ainda... Por quê? Porque Darwin, a teoria da seleção natural de Darwin, havia muitas dúvidas sobre ela. Até porque não tem uma teoria genética ou uma teoria da hereditariedade adequada. Nem Darwin elaborou, certo? Vamos ver se tem nessa apresentação ou não. Certo? Nem Darwin elaborou, e ninguém. Quem tinha elaborado princípios de hereditariedade adequado realmente, conforme algo verificado experimentalmente, foi Mendel. Mas só que Mendel não era conhecido. Não se conheceu o trabalho dele. Então, teve corrente neolamarquista porque considerava que Lamarck é o que estava correto, mesmo depois da publicação do trabalho de Darwin. Só acrescentaram uma coisa, o neolamarquismo, certo? É que existia, sim, a seleção natural. Digamos assim, eles acrescentaram a seleção natural ao lamarquismo, aquelas ideias de Lamarck. Seleção natural como um processo que acontece, mas não é o processo que provoca a evolução, que provoca realmente a transformação. É só um processo realmente ambiental de eliminar o indivíduo não adequado, mas da transformação dos indivíduos, que seria pelo uso-desuso, pela transmissão dos caracteres adquiridos, tudo que o Lamarck falava. Esses eram neolamarquistas. E também outra linhagem, outras ideias que surgiram na época, foi a ortogênese, o processo interior a guiar o desenvolvimento. Então, dois ortogenistas, von Nagel, Carl von Nagel, esse aqui da figura 1, o von Nagel, ele era professor em Viena, austríaco, ele era de Munique, ele era alemão, se eu não me engano, mas ele era professor em Viena. Se não me falha a memória, não era em Munique, não. Não me falha a memória. Ou estou invertendo as coisas, ele era austríaco, que era professor em Munique. Mas tudo bem. Eles achavam, esses dois, que tinha um processo interior
a guiar o desenvolvimento. O que seria esse processo anterior? Seria uma espécie de molde hereditário que, quando havia fecundação, esse era como se fosse um campo. Certo? Uma ideia tomada de campos de física, da física. É como se fosse um campo, mas na célula, que orientaria onde cada coisa iam se desenvolvendo e ia acabar gerando o embrião. A partir daí. Para von Nagel, esse princípio, certo, da ortogênese, que gerava a ortogenética, a ortogênese, não dependia do meio. E Theodor Eimer, alemão, achava que dependia, sim, do meio, que havia influências. Nutrição, clima, temperatura, essas coisas assim, podia alterar um pouco o princípio básico. Certo? É porque todos os dois estavam interessados na embriogênese. Isso numa época que ainda não tinha uma teoria genética. Né? Tinha essa ortogênese e o neodarwinismo de Weizmann, um biólogo alemão, certo? Mas a grande contribuição de August Weizmann foi a caracterização de células germinais e somáticas. Certo? Sim, ele ficou famoso por ter feito uns experimentos para refutar o lamarckismo. Ele fez experimentos de cortar cauda de camundongo. Ele cortava fora as caudas de camundongos, centenas. Botava para se reproduzir e todo filhotinho nascia já com cauda de novo. Só que esse tipo de experimento não refuta o lamarckismo, porque não vai contra realmente a teoria de Lamarck, que a teoria de Lamarck é que a transformação fosse pelo uso e desuso, e não pelo acidente, e também por necessidade da transformação da espécie por um motivo como ambiental, mudança ambiental. Que as girafas aumentam o pescoço, tiveram que aumentar o pescoço por causa da transformação das árvores, que, por sua vez, se transformaram por causa de uma mudança climática. É uma ideia bem organicista, esses conceitos de Lamarck, de organismos plásticos, que a natureza é algo plástico, que vai se ajustando conforme as transformações que vão acontecendo. Acontece uma transformação aqui, e outras coisas têm que se transformar também para reorganizar, voltar ao equilíbrio que existia antes, por conta das leis da natureza. Essa é a ideia organicista, que ainda imperava durante o século XIX. Por isso que havia o neolamarquismo, certo? A ideia de Mendel não é organicista, o trabalho de Mendel. E a genética, que é fundada a partir da leitura de Mendel, que só foi no século XX, né? Já é uma genética que não é organicista. Já é uma concepção biológica não organicista. Como é Darwin também, a seleção natural não é organicista. Olha, para vocês tem 3 ou 4, tem um bocado de capítulo desse livro aí, certo? O gene, esse aqui, Siddhartha Mukherjee, uma história íntima. Ele é um ótimo livro, mas é um livro de divulgação, né? Ótimo livro porque ele tem muito mais caráter, um certo caráter, diria, literário. Não é um livro didático, é um livro mais literário. Então, ele conta muitas histórias de bastidores. Uma boa parte do livro realmente é do século XX, os bastidores de Watson Crick, do genoma humano, do sequenciamento do genoma humano, e mostra as brigas entre as indústrias farmacêuticas para o domínio da genética, né, da tecnologia, da recombinação gênica. Uma boa parte é século XX mesmo. Mas ele conta a história de Mendel, no começo fala de Darwin,
e a pangênese, a teoria da pangênese de Darwin, eu vou falar já já, essa aí. Olha, a teoria da pangênese foi publicada depois da origem das espécies, porque o próprio Darwin reconheceu que está faltando uma coisa, realmente a teoria da hereditariedade, que era fundamental para a evolução, é saber como é que é a herança, o que passa dos pais para os filhos. O que é que passa? Como passa? Não se sabia. Então, na realidade, ele fez um compilado das ideias que tinha na época, que é tudo furado. Qual é esse compilado dessas ideias? Olha, consiste no fato que todos os órgãos do pai e da mãe secretam miniaturas de si, as gêmeas ou pangênese. Como é que é isso? Ele imaginou o seguinte, e essas ideias já tinha, ele só fez compilar e organizar, certo? Tinha gente que, na época, achava que, para poder explicar por que um animal nascia com características semelhantes aos pais, de modo geral, não só o pai ou só a mãe, aos pais, e não saia totalmente diferente. Então, eles imaginavam que as células germinativas fossem formadas pela junção de gêmulas vindas de todo o corpo, como se fossem partículas de informação vindas de todo o corpo. Você pode notar que é totalmente diferente da genética moderna, né? Eram partículas que, via sangue, chegavam às gônadas sexuais, aos órgãos sexuais, e havia ali a formação, a partir das gêmeas, haveria a formação das células germinativas. Então, as miniaturas são carregadas pela corrente sanguínea até os gametas. Então, na fecundação, as gêmeas do pai e da mãe se fundem a partir da união gamética, espermatozoide e madovócito, e originam os órgãos do novo indivíduo. Então, tem dois pontos aí, muito importantes nessa teoria da pangênese. Primeiro ponto é a formação das células germinativas, de acordo com essa teoria. As células germinativas são formadas por partículas de todas as células do corpo. Notem que isso é favorável a quê? A teoria do uso de Jesus e Lamarck. Certo? E o segundo ponto é o que acontece quando ocorre a fecundação. O que acontece com a informação lá do pai mais a informação da mãe. Segundo essa teoria, haveria uma fusão dessas informações. E, olha, seria como preto, do pai vem preto, da mãe vem branco. A informação de branco. Juntou as duas, fica cinza. Ou fosse vermelho com branco, fica rosa. Quais as implicações? Isso já, mesmo na época, o pessoal viu que havia esse problema. Perde diversidade. Porque tudo vai tender a uma média. Tudo acaba, com o passar das gerações, a uniformizar essas informações. E a teoria de Darwin precisava de tudo menos disso. A teoria da evolução de Darwin precisava de tudo, menos de perda de diversidade. E sim que o processo tem que gerar diversidade. Tem que gerar a diversidade. Então, essa teoria está muito furada, no final das contas. Não teve nenhuma verificação experimental, é uma teoria puramente hipotética. Olha, Darwin era um excelente naturalista, mas não era um experimentador. Certo? Não elaborou uma teoria que fosse verificável experimentalmente ou baseada em verificações experimentais. Quem fez isso foi Mendel, que fez um trabalho experimental. Realmente, Mendel foi experimental e partiu inicialmente de pouquíssima base teórica, porque Mendel, no caso,
ele considerou que ele deveria verificar primeiro os caracteres mais simples possíveis de um organismo simples. Certo? Isolou caracteres. Isso é algo da metodologia experimental mesmo. Fazer controle, isolar variáveis. Certo? Então, continuando, que tentou fazer experimento com base nessa teoria da pangênese foi o Francis Galton, primo de Darwin. Esse é o famoso primo de Darwin. Bem mais jovem que... Darwin nasceu em 1809, 12 de fevereiro de 1809. Galton, em 1822, mesmo ano de Mendel. E faleceu já em 1911, vendo Mendel crescer, né? Vendo a teoria de Mendel ser aceita e a dele não. Certo? E Galton, ele tem uma biografia interessante. Esse nome Galton dele, Francis Galton, é do pai. O nome da mãe era Wedgwood. Então era um primo materno. Certo? Era um primo materno e primo de Emma também. Certo? Era um primo materno. Ou seja, eram primos entre si. E quando ele era criança, Darwin já era famoso. Darwin se tornou famoso antes da volta do Beagle, quando foi em 1827, se não me engano. Não, ou seja, ele cresceu vendo a fama do primo e que seguiu os passos. E Galton, ele era rico também, para variar, né? Agora, talvez até mais rico que Darwin, porque o pai dele, Galton, era um banqueiro. Ou seja, o Edward tinha uma indústria de cerâmica, porcelanas, né? Tinha indústria de cerâmica. E o Edward, esse Galton, era um banqueiro. Então, ele era filho de uma família de industriais com uma família de banqueiros. E menino prodígio. Galton era um menino prodígio. Ele, segundo eu li, ele, com 2, 3 anos, já sabia, aprendeu sozinho a ler e escrever. Uns 8 anos de idade, já tinha domínio de língua estrangeira, grego, latim. Com 10 anos, por aí, ele resolvia equações quadráticas. Ele era um menino prodígio na área de matemática, principalmente. Galton ou seja, ele era uma criança prodígio, filho de famílias riquíssimas e com um primo famoso. E quis dar sua contribuição também. Então, a contribuição dele seria a partir do que estava faltando na teoria da evolução de Darwin, que é o lado da genética, o lado da herança. Certo? E agora, diferente de Darwin, que Darwin cresceu pensando em igualdade entre as pessoas, Francis Galton já cresceu reforçando os conceitos de superioridade branca, né? Superioridade, você pode ver pela cara dele, que é uma cara de inglês. Eu gosto dessa foto, sabe que essa foto, na realidade, é que ele fez estudos antropológicos a partir de fichas, certo? Mas eu vou explicar depois. Isso aqui é ele posando para esse tipo de estudo dele mesmo, certo? Em que ele via, cara, ele começou a fazer levantamento estatístico das famílias da Inglaterra e chegando à conclusão que justamente as pessoas que mais se destacavam intelectualmente eram, em média, muito mais ricas daquelas que não se destacavam. Então, segundo ele,
esse tipo de pesquisa com esse viés era muito comum na época, que é um viés racista e etnocêntrico, e entre outras coisas, né? Digamos assim, com preconceito em relação à classe social, quer dizer que lá o pobre não é bem sucedido, não é porque é pobre, e sim é o contrário, ele é pobre por não ser bem sucedido porque ele não tem os genes adequados, ou não teve a herança. Então, é um tipo de mentalidade que que existia muito no século XIX. Vamos ver o que tem aqui. Professor, e ele é controverso meio que a Darwin. Eu não sei se eu tô certa, mas Darwin não gostava dessa questão racial, do preconceito, não é? Ele era antirracista. Ele era muito racista? Anti. É contra o racismo. Ele sempre foi. Sempre foi contra. Enquanto e Galton era bem racista, no caso. Era. Não é só racista, não. Era pior ainda. Não é nem questão de raça, só. É aquele tipo de mentalidade por exemplo, que ele achava que a família dele tinha gente muito rica, era tanto rica quanto inteligente, como foram os avós de Darwin, tanto pai e mãe, que o sucesso deles era por questão, até os pais dele, os avós dele, desse próprio Galton, que esse sucesso era devido à genética, ao sangue da família, ou dessas famílias, certo? Que não era por questões sociais, de vantagens sociais, não, era por vantagem genética, que por ter um menino prodígio como ele, que ele sabia que ele era, desde criança. E tem uma pessoa como Charles Darwin, também, né, uma pessoa que... Então, ele achava que essas famílias, como a dele, as deles, né, se destacavam socialmente por conta de família mesmo, por herança biológica. E os pobres eram pobres por culpa deles mesmos também. Os operários, os ingleses, os mineiros, é porque eles não tinham capacidade intelectual de sair da lama que estavam, né? Não é só questão de raça, não, mas é questão social também. Então, olha, para resumir uma coisa antes de falar, antes de mostrar até, Francis Galton foi o pai da eugenia. Entrou para a história como o pai da eugenia. Quem criou a ideia da eugenia foi ele. Que o Estado deveria conduzir o melhoramento genético da população por estratégias. Estratégia de estímulo. Aí depende, né? Do que qual é a eugenia. O extremo da eugenia foi o nazismo. Certo? Que é a chamada eugenia negativa, né? Que é a eliminação. Inicialmente era questão, para ele, seria o mesmo tipo de eugenia que se faz com raça de animais, né? Incentivar a procriação entre os melhores. Como é que vai fazer isso em termos humanos? A eugenia positiva. E isso se fez muito na Europa e nos Estados Unidos também. E existiu também uma sociedade eugenômica aqui no Brasil, final do século XIX, começo do século XX. Eu trouxe esse livro, que tem muito... Não, no livro... Tá aqui... Não, é o livro de Stephen Jay Gould. Ele tem um livro que eu já falei para vocês, a falsa medida do homem. Fala de eugenia também. Fala de eugenia. E eugenia foi muito praticada nos Estados Unidos, que às vezes só pensa, porque é muito mais famosa a prática da eugenia na Alemanha. Mas, inicialmente, a prática da eugenia era da esterilização, inclusive na Alemanha. Esterilizar os indesejáveis. E, muitas vezes, eram pessoas que, por questão de pobreza e de falta de oportunidades e de tratamento
descambavam para problemas emocionais psiquiátricos, né? Depressão, e a pessoa que quando iam lá fazer teste de QI, a pessoa não saia bem, é claro que não saia bem. Uma pessoa que não teve instrução, pessoa com depressão, teve saco para responder aqueles testinhos de QI, a pessoa, é uma pessoa com depressão totalmente apática, viam assim que a pessoa era apática, etc., era diagnosticada como retardado mental. E acabava sendo esterilizada para não deixar os genes da imbecilidade adiante. Se acreditava nisso na época. No século XX se acreditava, né, que a questão de inteligência era uma questão puramente hereditária. E ele também, Francis Galton, foi um dos fundadores desse pensamento, que a inteligência é algo hereditário. Tem gene específico para a inteligência, ou tem ou não tem. Enquanto que é um processo extremamente complexo. Isso foi um erro de Galton, aqui, fichas aqui, de estudos dele, certo? O tipo judaico. Perfil, frontal, modelo da hereditariedade e a eugenia. Vamos. Essas imagens que você passou era para comparar, professor? A fisionomia das pessoas? Ele fazia isso. Isso é estudo dele. Essas imagens aí são tiradas de estudo do Galton. Isso era para definir racial. Quais os traços? Era hierárquico? Traços típicos. Traços típicos, por exemplo, tem muitos desses aqui, lógico. Tem muitas. Olha, na realidade, o trabalho dele, de Galton, era um trabalho de... Eita, já são 10 e 10. Era um trabalho de estatística. Certo? Era um trabalho de estatística. Olha, eu vou pedir um favor para vocês. Eu queria que o intervalo hoje fosse menor. Certo? Já vi que são 10. Mas eu vou concluir isso aqui, para dar um intervalinho. Olha, ele fazia um trabalho de estatística e ele acabou desenvolvendo estatística. Ele dá contribuições originais à própria metodologia estatística. Certo? Mas ele queria fazer uma avaliação de herança a partir desses trabalho estatístico das famílias, certo? Especialmente do Reino Unido, correlacionando talento, sucesso na vida, com a família, como se fosse algo hereditário e como se pudesse isolar os componentes sociais daquela família, certo? Como se pudesse isolar. Não pode, não dá mesmo. A pessoa que nasce em um certo contexto, certo? Tem uma influência cultural grande, não é só a questão de pobreza, etc., também a influência cultural. É lógico que existe uma influência cultural entre os judeus bem diferente do que entre ciganos, ou bem diferente do que entre famílias de latinos. Existem componentes culturais e ele não levou em conta isso. Todo o trabalho dele, ele não leva em conta componente de influência do contexto sociocultural daqueles indivíduos. Ele atrela tudo ao biológico, como é o erro do racismo. O erro básico do racismo e da eugenia foi esse. Básico, um erro crasso. Um erro crasso. E o maior erro dele foi tentar elaborar uma teoria genética a partir daí. Porque é muito complexo. São fenômenos muito complexos, como inteligência humana, talento musical, talento... Não dá para... Ele deveria, quem quisesse estudar quais são os mecanismos básicos da genética, teria que partir para coisa simples primeiro, né? Questão metodológica. Se o simples não tem nem modelo para explicar herança de coisas bem simples,
quanto mais de algo tão complexo quanto por exemplo, temperamento, inteligência, talento para a arte, talento para a música, talento para a pintura, talento para a matemática. Não dá, né? Então, são fotos aí dos trabalhos que ele tinha, né? Das fichas, ele fazia enorme. Tá. Modelo de hereditariedade e a eugenia. Vamos, qual era o modelo dele? Ele fez uns experimentos, eu nem falei, com a pangenia, para testar a pangenia, não deu certo, porque foram experimentos mal conduzidos. Ele pegava sangue de um coelho com certas características. Olha, as gêmeas não iam pelo sangue para formar os gametas, então ele fazia a transfusão de sangue de um coelho com certas características para outro com características diferentes. E o que acontecia? Os coelhos morriam. Né? Os experimentos que ele fez com plantas, tentando mostrar isso, também não deu certo. Por isso, ele partiu para estudos estatísticos. Eu disse para vocês que ele foi um menino prodígio, etc., mas ele era um talento matemático, certo? Ele não tinha a menor vocação para experimentação, muito menos biológica. Eu acho que ele não devia ter se metido em biologia, devia ter sido traçado um caminho diferente. Ele se meteu para estudar ser vivo por causa do primo dele, né? Por causa do primo. Então, estudo estatístico de populações humanas, prosperidade, talento, inteligência, e criou um modelo matemático da hereditariedade. Vamos lá. Qual seria esse modelo matemático que mostrou-se depois que estava furado? Ele achava que o que a gente herda, certo, era metade dos pais, não metade da mãe, metade do pai. Metade dos pais, mais um quarto dos avós, mais um oitavo dos bisavós, mais um 16avo dos trisavós, mais até tendendo a 1. Até gerações, quanto mais afastado, menor é a herança. E é lógico que esse modelo não se mostrou. Todos os experimentos que se fizeram em termos de hereditário, não se confirmou esse modelo. É uma coisa puramente especulativa. Que, de fato, o modelo de Mendel que mostrou-se adequado, né? A gente herda metade do pai, metade da mãe. Por sua vez, meu pai herdou metade do pai dele e metade da mãe dele. E assim vai. Isso aqui não explica herança que aparece caracteres que pode ser no antepassado, que não certo? Bom, vou dar uma pausa agora, 10 e... Espera aí. 10h10 até 10h30, certo? Cadê? Uma pausa até as 10h30, vou parar a gravação, vou parar a apresentação. Primeiro, vamos dar uma pausa agora na gravação. Até 10h30, viu?